Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vamos resolver aqui a Unesp 2024. A gente tem uma questão de matemática perdida aqui no meio do caminho, né? Como se fosse interdisciplinar, que seria a questão 54. Então a gente vai começar por ela e aí depois a gente dá sequência nas outras. Então vamos ler, ó. Na escola, Maria recebeu de seu professor de geografia a tarefa de construir um globo terrestre, uma representação cartográfica em superfície esférica. Se a estudante utilizar uma bola de isopor com 12 centímetros de raio e considerar que a circunferência da Terra tenha 40 mil quilômetros, a escala numérica aproximada do globo terrestre será. Então a gente tem raio e a circunferência. Vamos transformar as duas coisas para mesma grandeza, né? Então, se a gente tem uma esfera com 12 centímetros de raio, a circunferência dessa esfera, essa bola de isopor, vai ser 2π vezes o raio, 12 centímetros. Lembrando que aqui em cima a gente está trabalhando com centímetros. Então, eu vou ter que transformar esses 40 mil quilômetros em centímetros. Então, vou colocar aqui, ó, 40 mil, aqui está em quilômetros. Se eu colocar mais 3 zeros, a gente vai para metros. E para chegar em centímetros, basta colocar mais 2 zeros. Então, pronto. Transformei aqui na mesma unidade. Agora eu posso cancelar o 2 com o 4, sobra 2. E eu posso cancelar esse 2 de baixo com esse 12, que sobra 6. Então, simplificando aqui, a gente vai ter 6π em cima. Embaixo ficou 1. E aí a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Então vamos colocar esses 9 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6π, lembrando que o π é aproximadamente 3,14. Então quando a gente multiplica por 6, vai dar uns 18, um pouco mais que 18. Eu vou arredondar isso para 20, tá? Eu vou arredondar isso aqui para 20, só para a gente ter uma noção de qual seria a resposta correta. Se você perceber, as alternativas elas estão bem distantes uma da outra. Então a gente só precisa ter uma noção da ordem de grandeza aí, basicamente. E aí esse 20 eu vou pegar com um 100 aqui embaixo. E aí quando você simplifica 20 com 100, sobra 5. Então vai ser 5 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Beleza? Então, no numerador ficou 1. No denominador, a gente vai ter 5 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 1 sobre 50 milhões, que vai ser a alternativa E, a mais próxima disso aí. Tudo bem? Então, é uma forma de você resolver sem perder muito tempo com as contas, né, em detalhes. Bora para a próxima questão. É a questão 83. Lembrando que se eu tiver pulado alguma questão que envolva matemática, vocês me avisem aí nos comentários que depois a gente refaz. Então, aqui a gente tem um gráfico com os 27 estados, né? Que traz para a gente uma relação, uma razão entre as matrículas do ensino superior privado com as do ensino público. Então, cada número que você está vendo é a relação entre privado, eu vou colocar como PI, sobre o ensino público, certo? E ele quer saber dessa análise qual dos estados tem 60% ou mais matrículas no ensino superior da rede privada, certo? Então, esse cara daqui sobre esse tem que dar Então, esse cara daqui, se a gente for colocar aqui, teria que ser uns 60%. E se em cima é 60%, embaixo tem que ser 40%. Concorda? Claro que poderia ter também, no caso teria que ser maior que isso, né? Porque se a gente tivesse, um exemplo, 70% sobre 30, ainda estaria na condição do enunciado, que é 60 ou mais, e essa razão, 7 sobre 3, é maior do que 6 sobre 4. Então o que eu quero dizer é que essa razão que a gente está buscando tem que ser maior ou igual, tá? A 60% sobre 40%, que é 6 sobre 4, que é 1,5. Então a gente tem que buscar todas as razões no gráfico que são maiores ou iguais a 1,5, que no caso vai acontecer daqui para cá, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Então, beleza, a resposta tem que ser a letra E para atender essas condições. Show? Próximo aqui, ó, 84. Basicamente o que ele está dizendo é que a gente tem essas figuras, cada uma delas tem uma área específica e ele quer a relação entre essas áreas. Uma coisa que eu quero que você perceba logo de cara é que essa região, a S2, se a gente pegar esse triângulo e colocar ele aqui, ó, vai dar exatamente a área de baixo, certo? É exatamente igual as duas áreas. Elas só estão, a S2 só está no formato triangular e essa parte aqui encaixa exatamente aqui. Então eu já posso falar visualmente que o S2 é igual ao S3, tá? Você consegue fazer umas contas para comprovar isso, mas visualmente aqui a gente já mata a questão. Agora, o que fica sobre a S1? A S1 é um paralelogramo. E aí, a base desse paralelogramo a gente pode considerar que são duas unidades em relação ao S3, que a gente vai ter 5 unidades aqui na base. E a altura, tanto do S3, que é um retângulo, quanto desse paralelogramo, vai ser a mesma altura. Vou chamar de uma altura H, que não importa aqui. Então, se a única diferença está entre as bases, a gente pode falar que a razão entre a área S1 e a área S3 é 2 para 5, certo? Deixa eu melhorar esse 5 para não confundir com S. Então, eu posso dizer aqui que o S1 vai ser 2S3 sobre 5. Perfeito? Beleza, então é só a gente relacionar agora essas duas equações. E veja que dessa equação daqui, eu posso até melhorar ela e escrever como 5S1 é igual a 2S3, certo? Só que como o S3 é igual ao S2, então eu posso falar que isso aqui também é igual a 2S2, certo? E aí a gente fica então com a alternativa C, que dá exatamente esta relação. Beleza, então, vamos para o próximo. Vou até apagar aqui, ó. Aqui ele está te dando uma equação quadrática e está falando que tem duas raízes reais positivas e distintas. Então, vai ser uma parábola, que ela vai estar do lado direito do eixo Y, e as raízes vão estar mais ou menos aqui, certo? Ela pode ser assim ou assim, vai depender das condições que a gente vai impor agora. Então, primeira coisa, para ter duas raízes reais distintas, eu tenho que obrigar que o delta seja maior ou igual a zero. Esse é um ponto. E para que elas sejam positivas, eu posso pensar de várias maneiras, né? Uma maneira seria obrigar que o produto das raízes, que seria o termo independente sobre o coeficiente dominante, no caso 1 sobre n, tem que ser maior do que zero. Ou eu também posso falar que a soma das raízes tem que ser maior do que zero. Aí nesse caso eu tenho que trocar o sinal desse b e dividir pelo a, né? Que vai dar a mesma equação. Então 1 sobre n tem que ser maior que zero. Para atender, obviamente, essas duas coisas, o n tem que ser maior do que zero, tá? Então, a gente já sabe que uma parte da resposta é essa. Agora vamos para o delta. Para o delta ser maior ou igual a zero, lembra que a gente tem que pegar aqui a equação do delta, só para você lembrar, tá? b quadrado menos 4ac. O nosso b é menos 1, então o delta aqui vai ser menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o n, vezes o c, que é 1. E isso tem que ser maior do que zero, tá? Aqui, gente, só um comentário. É só para ser maior do que zero e não maior ou igual, porque se for maior ou igual, no caso de ser igual, as raízes vão ser, vai ser uma raiz dupla, né? Vão ser iguais. Então não atende a condição do enunciado. Então só corrigindo aqui, o delta tem que ser maior do que zero. Então, continuando aqui, a gente vai ter 1 menos 4n maior do que zero. Então, 1 maior do que 4n, o n tem que ser menor do que 1/4. Então, ele tem que ser menor do que 1/4 e maior do que zero. Então, a gente fica com a alternativa A como sendo a resposta correta. Beleza? Bora então, 86. Aqui é uma questão sobre
Centro de massa. Ele está te explicando como você calcula o centro de massa para cada coordenada, né? Coordenada x e coordenada y. E basicamente é uma média ponderada, que você pega as coordenadas e multiplica pela massa da figura. Então, ele já está dando a figura, já está dando qual que seria o centro de massa nesse caso. Ele vai adicionar uma nova placa circular, que o fato de ela ser circular não vai mudar em nada aqui. O que importa para a gente é o centro dela e a massa. Então, para a gente calcular o novo x do centro, a gente vai pegar os dados anteriores, que vai ser o x desse quadrado azul multiplicado pela massa, aí o x desse retângulo multiplicado pela massa. Então, a gente vai ter 2 vezes 2 mais 3 vezes 10, mais o x dessa nova placa, 2 vezes a massa, 3. E eu vou dividir pela soma das massas, que vai ser 2 mais 3 mais 3, tá? Aqui em cima, fazendo as contas, vai dar 40, e aqui embaixo vai dar 8. Significa que o x do centro vale 5. Só com isso já dava para marcar a alternativa correta. Mas vamos fazer o y do centro. Então, a gente vai ter a mesma expressão anterior, que é 2 vezes 3 mais 3 vezes 5, mais coordenada y dessa nova placa, que é 1, vezes a massa 3, dividido pela soma das massas, 2 mais 3 mais 3. Então, aqui a gente vai ter 15 com 9, 24 sobre 8. Então, o y do centro é 3, que é justamente a alternativa D. Beleza? Só para comprovar. Questão 87. Ana somou dois números distintos sorteados ao acaso desse conjunto. E o Beto multiplicou dois números distintos desse conjunto. Ele quer saber a probabilidade de o resultado de Ana tenha sido maior ou igual ao de Beto. Então, quer saber quanto que o resultado de Ana é maior ou igual ao de Beto. Quais são os possíveis resultados para Ana, tá? Lembrando que ela está somando dois números distintos aqui. Então, ela pode somar o 8 com 9, e o resultado é 17. Ela pode somar o 8 com 10 e o resultado é 18. Ou 9 com 10 e o resultado é 19. São só três casos possíveis. A mesma coisa para o Beto. A gente vai ter o 3 multiplicado com 5, que dá 15. O 3 multiplicado com 6, que dá 18. E o 5 com 6, que deu 30. Tá? Dá para perceber que o total de casos possíveis seriam 9. A gente tem 9 casos, porque são 3 aqui, você tem que multiplicar, tá? Para combinar todos eles. Agora, os casos que atendem à condição do resultado da Ana ser maior ou igual ao resultado do Beto. Então, vamos pensar em alguns casos. Se o Beto tirar 15, se a soma for 15, a Ana pode tirar 17, 18 ou 19, certo? Então, a gente tem três casos aqui. Se o Beto tirar 18, então a Ana pode tirar ou 18 ou 19, certo? Então, são só dois casos. E se o Beto tirar 30, não tem nenhum caso da Ana que vai ser maior ou igual a 30. Então, são simplesmente esses 5 casos. Então, a probabilidade vai ser 5 sobre o total 9. Então, a resposta, letra E, tá? 5 sobre 9 é a alternativa correta. Próxima questão, 88. 3 insetos de mesma espécie foram introduzidos em um ambiente no instante zero. 7 meses depois, constatou-se que a população foi de 18 mil insetos. Considere um modelo exponencial, que é esse daqui. O x é dado em meses e o f é a população. E aí, para ajudar na resolução, ele dá um gráfico de uma outra função g, com alguns pontos aqui que a gente vai precisar conforme a gente vai desenvolver. Então, temos aqui o f de 0, instante 0. A gente sabe que são 3 insetos. Quando a gente pega essa função e coloca o x igual a 0, o elevado a 0 vai dar 1. Então, só sobra o t. Significa que o t é obrigatoriamente igual a 3. Quando a gente vai 7 meses para frente, o f de 7, a resposta é 18 mil. E pegando a expressão da função, a gente vai ter o t, que já vale 3, multiplicar o elevado a 7. Então, 18 mil dividido por 3 vai dar 6 mil, que é igual o elevado a 7. E aí, para eu isolar o u, eu tenho que elevar os dois lados a 1 sobre 7.
Então, eu sei que o U tem que ser 6.000 elevado a 1 sobre 7. Por isso que ele deu essa função aqui no enunciado. Porque a gente tem que encontrar o ponto em que o x é 7. Que no caso aqui no gráfico, é esse ponto aqui. Então, o U tem como resposta 3,47, segundo o gráfico, ok? E ele quer saber, então, T mais U. Se o T é 3 e o U é 3,47, a resposta é 6,47, letra C. Questão 89. Tá te dando um projeto aqui, uma tabela com o ângulo e a tangente do ângulo, e tá te dando um triângulo. Veja, esse triângulo aqui de baixo já está dizendo para a gente o cateto oposto, que é 17,5, e o cateto adjacente, que é 30. Então, a tangente desse ângulo alfa é 17,5 sobre 30. A gente precisa ter uma noção mais próxima possível para conseguir determinar um intervalo para o ângulo, né? Então, eu posso dividir o 17,5 por 30. Mas olha só, como eu só estou preocupado com os números após a vírgula, porque eu já sei que isso aqui vai dar 0,5 alguma coisa, porque se isso aqui fosse 15, ia dar exatamente meio, né? Então, eu vou fazer uma conta mais simples, ó. Eu vou dividir 175 por 3, tá? Estou ignorando a vírgula, ignorando o zero, e eu só estou preocupado com os números em si. Então, começando aqui, ó, 17 por 3, 3 vezes 5 é 15, né? Então, subtraindo aqui, dá resto 2. Aí eu desço o 5, e aí o 24 é o mais próximo, né? Que é 3 vezes 8. Então, vai dar resto 1. Eu poderia continuar, então 10 por 3 vai dar 3, resto 1, aí vai dar 10 de novo e vai seguir nessa dízima periódica. Então, essa conta da tangente é aproximadamente 0,583, tá? Significa que o ângulo está nesse intervalo, entre o 30 graus e o 31. Então, já temos uma noção aqui que a resposta tem que ser uma dessas duas alternativas. A outra coisa que o exercício quer saber é o tamanho desse pilar menor, que está exatamente aqui nesse ponto, que é o 22. Então, a gente pode fazer uma semelhança, né, desse triângulo aqui com o outro triângulo. Eles têm o mesmo ângulo alfa. Então, eu vou falar que essa altura H está para o cateto horizontal 22, assim como 17,5 está para 30. Então, olha só. 22 vezes 17,5 sobre 30. Eu vou tirar essa vírgula daqui e colocar um zero a mais. Vocês já vão entender por quê. Eu vou dividir agora 22 por 2, que dá 11, e aqui vai dar 150. Aí vamos continuar, ó. 11 vezes 175 dividido por 150. Eu posso dividir o 175 e o 150 por 25, já fazendo uma simplificação mais direta. Porque aí por 25, aqui embaixo vai dar 6, em cima vai dar 7. Então, nosso H ele é exatamente 77 sobre 6. No caso aqui, metros, né? Então, a gente fica com a resposta da letra B, a alternativa B seria a correta. Questão 90, aqui envolvendo o ChatGPT, né? Ele deu um comando para o ChatGPT que é o seguinte: escreva o menor número natural formado por 5 algarismos diferentes, sem usar o zero, que atende à condição de que algarismos lado a lado nunca sejam consecutivos, seja da esquerda para a direita, por exemplo, 1, 2, ou da direita para a esquerda, por exemplo, 6, 5. Então a ferramenta apresentou a solução que é 13246, que não está correto. Claro, se fosse para realmente uma inteligência artificial dar a resposta correta, existem formas de você melhorar esse comando aqui. Mas não é o ponto aqui da aula. O ponto é que, se ele errou, o exercício está perguntando qual foi o erro. Qual parte do comando ele não cumpriu para dar essa resposta errada. Veja que o erro está justamente aqui, né, no 32. Que são dois números consecutivos, só que da direita para a esquerda.
que seria esse exemplo aqui. Então, a resposta fica como a letra D mesmo. Da direita para a esquerda, ele colocou números consecutivos e aí não deu certo. Beleza, gente? Então, essa aí é a resolução da Unesp 2024. Não teve tantas questões interdisciplinares, pelo menos de matemática, estava um pouco mais separado, né? E é isso. Me conta aí nos comentários o que você achou da prova. Se ficou alguma dúvida, coloca aí também nos comentários para eu te ajudar. E se você quer ver uma resolução de uma outra prova aqui no canal, me avisa também, beleza? Então é isso, beijo no seu cérebro, nos vemos na próxima resolução.